Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de programação no desenvolvimento de sistemas. Nossa aula de número 16. O que nós vamos ver nesta aula? A mesma coisa que nós vimos na aula passada, funções, certo? O que a gente tinha visto até então? Nós tínhamos visto os diferentes tipos de funções no Python, certo? Para que serve uma função, como que é, o que a gente faz, né? Nós vimos que existem funções integradas, funções que o Python nos dá pronto, que existem funções que são definidas pelo usuário, e definidas pelo usuário são definidas por nós, programadores, certo? E existe um terceiro tipo de chamado funções anônimas. Funções anônimas nós vamos ver mais para frente, não nos preocupa agora. Funções integradas, então, aquelas que o Python dá pra gente já feita, né? Por exemplo, função print, função input, len, sum, o que for, né? O que nos interessa aqui são aquelas que nós criamos, as UDFs, as User Defined Functions, certo? Como que a gente cria uma função do zero? Nós vamos utilizar uma palavra-chave def, certo? Palavra-chave def, seguido do nome do identificador da nossa função, abre e fecha parênteses. Abre e fecha parênteses sempre, mesmo que a sua função não tenha valores dentro do parêntese. Se você for ter valores lá dentro, que nós chamamos de parâmetros, eles são separados por vírgula. E você vai colocar dois pontos para indicar o início do bloco da sua função. E a sua função, assim como os outros blocos no Python, como o if, como while, como for, certo? O conteúdo lá dentro tem que ter uma indentação constante, tem que ter um recuo, tem que ter aqueles 4 espaços, aquele tab, certo? É assim que nós criamos uma função. E para nós utilizarmos da função, como que a gente utiliza da função? Nós chamamos ela pelo nome dela, certo? Eu criei aqui uma função soma, eu chamei a função soma pelo nome dela. E eu passei 2 valores, eu passei 5 e 7, certo? Lá para dentro. 5 vai para este parâmetro A, 7 vai para esse parâmetro B. Esses parâmetros dentro da função nada mais são do que variáveis. Não tem segredo aqui. Galerinha, isto aqui, dúvidas? Tranquilo, não tranquilo? Querem que eu repita? Fica mais ou menos? O que vocês dizem? Diga lá, Paulo Henrique. Como funciona o def? O def, a palavra-chave def, é só para você dizer que, olha, eu quero criar uma função, eu quero definir uma função, certo? Palavra-chave def, nome da função, abre e fecha parênteses, se você tiver lá dentro, né? Parâmetros vão ser passados separados por vírgula. O def é só para você dizer, olha, estou criando uma função, certo? O nome da função pode ser qualquer coisa, podia chamar de Batman se eu quisesse. Repare, o padrão de nomenclatura de função é igual ao de variável. Tudo minúsculo se tiver várias palavras separadas por sublinhado, certo? Tente evitar, ou melhor, evite, vamos ser mais explícito. Nome de funções que já existem. Não chame a sua função de sum. O Python já tem uma função chamada sum. Vai dar problema. Não chame de print, certo? Não chame de while, não chame de for. Evite essas palavras reservadas, certo? Você tem que saber muito bem o que está fazendo para você utilizar uma delas. Tá? Eu vou criar o meu def print. Você pode? Você pode. Mas vai dar problema. Não faça isso, certo? O que o pessoal mandou mais aqui? Se o nome for tipo subtrair 4 e 6,
4 e 10, perdão. E sairia menos 6? Sairia menos 6 se você fizer a lógica dentro da função. Só criar o nome não faz isso para você, certo? Você tem que criar a lógica dentro da função para fazer essa subtração de fato. Né? Como é que a gente faz? No caso, vamos fazer um subtrair. Abram lá o Visual Studio, certo? Abram lá a vossa pasta. Né? Arquivo, abrir pasta, sei lá, em documentos talvez, terceiro C, Maringá Python. Selecionar pasta. Vamos criar uma pasta para a aula de hoje. Nossa aula 16. Cacilda, que frio na mão. Vamos criar lá dentro um script, um arquivo, né? Testes16.py. Deixa eu dar um zoom, porque, né? Aí. E muito bem. Vamos criar, então, uma função subtrair. Palavra-chave def, subtrair. Ela vai subtrair o quê? 2 valores. Eu tenho um valor A e um valor B. Um parâmetro A, um parâmetro B. E como é que vai ser a lógica lá dentro? Eu vou ter um resultado quando eu fizer A menos B. E depois eu vou dar um print nesse resultado. Quero exibir no terminal. Né? Belíssima função. E para eu utilizar dela, chamo ela pelo nome, subtrair. Ah, que valor que você vai passar para A? Vou passar um 4. E para B, vou passar um 10. Mano, rodar. Vai me dar o print aqui, menos 6. Só que o legal da função é o quê? É que eu posso reutilizar ela, certo? Não preciso ficar repetindo o código. Eu chamo somente o nome dela. Vou passar com outros valores. Ah, eu quero subtrair 15 e 12. Eu quero subtrair menos 8 e menos 42. Ele vai funcionar para todos eles. 4 menos 10 menos 6, 15 menos 12, 3, menos 8 menos 42, 34. Certo? Faz sentido? Deu uma clareada, seu Paulo Henrique? E o resto da galerinha? Faz sentido, não faz? De boas, não de boas? Quantas pessoas a gente tem logado aí? Quantas pessoas tem na turma hoje, Paulo Henrique? Dez? Tá. A gente tem 9 logados aqui no Meet. E o resto, pessoal? Tá tranquilo isso? Não tá? Participe, meus caros. O que vocês me dizem? Tranquilo? Perfeito. Muito bem. O que mais que nós vimos de função, então? Tudo isso aqui a gente está revisando, certo? Nós já vimos. De boa, perfeito. Nós vimos que a nossa função, ela ainda pode retornar um valor para a gente. Como que ela vai retornar este valor? Utilizando uma palavra-chave return, certo? Quando o Python bater nesse return, o que ele vai fazer? Ele vai sair de toda a função e vai
trazer o valor que está em return para quem chamou a função. Então, ele vai bater no return, certo? O que ele vai fazer? Vai sair de toda a função e para quem chamou a função, ele vai devolver o valor que estava no return. Vamos alterar esse cara, vamos colocar um return, certo? E em vez de eu dar o print nesse resultado, o que eu vou fazer? Eu vou retornar este resultado. Tá, professor, mas qual que é a diferença? A diferença é que, da forma como estava dando o print, certo? Ele só mostra o resultado. Eu não consigo guardar esse resultado e trabalhar com ele, certo? Eu queria mostrar aquele resultado multiplicado por 2. Queria fazer alguma conta com ele, eu queria fazer qualquer outra coisa. Eu não podia, né? Ele só estava o print. Com o return, o que eu posso fazer agora? A minha função subtrair, então, ela tem um retorno. Este retorno eu posso guardar em uma variável. Coisa que eu não podia até então. Né? O meu resultado 1 aqui. Certo? E eu vou dar um print aqui. Sei lá, o resultado 1 multiplicado por 2. Multiplicado. Dava menos 6. Menos 6 multiplicado por 2, menos 12. Funciona, funciona. Certo? Mas eu não queria multiplicar por 2. Eu queria pegar ele e mostrar um outro. Além de multiplicar por 2, eu queria dividir por 2. Está aqui. Esse outro aqui vai ser um resultado 2. Esse 2, eu não quero multiplicar e dividir, eu quero somente multiplicar. Certo? Coisa que eu não poderia fazer se eu não tivesse o return, se eu tivesse somente o print. Certo? Com esse cara agora eu posso fazer esse tipo de coisa. Muito mais útil, muito mais prático, geralmente. Certo? A sua função, ela geralmente vai ter um retorno. Certo? Você eu não quero mais, morra. Professor, mas se eu não tiver a palavra-chave return e eu quiser salvar uma variável, como ele está fazendo aqui, o que ele vai guardar? Por padrão, se você não tem a palavra-chave return, ele vai retornar um nulo, certo? Um none. Não tem por que fazer isso, não é útil, né? Esse cara não. Tem lógica esse return? Se não tiver lógica, se não ficou claro, a gente faz um exemplo melhor. O que vocês me dizem, meu povo? Ainda está suave. E o resto da galerinha? Guilherme, Leonardo, Sofia, Vitor... Malren, Gabriel. Gustavo não apareceu hoje, né? Medo do frio. Ainda tá de boa. Então tá bom, eu vou acreditar em vocês. Mora longe, né, cara? Perdeu um busão, já era, né? Complicado. Muito bem. A gente tem que acordar cedo nesse frio, né? Porra, nem me fale. Eu acordei hoje, tava 3 graus aqui em Curitiba. Mas beleza. Sabemos então retornar a partir de uma função.
O que mais que nós vimos? Tudo isso é revisão, certo? Mandaguaçu. Chão, hein? Nós vimos ainda a ideia de parâmetros e argumentos, certo? Como fazer valores terem o seu valor via input. Você diz esses valores que nós passamos aqui para a função, esses parâmetros, aí que está, só que está se confundindo. A minha função, quando eu chamo ela, vamos criar um exemplo novo. Eu tenho uma função Batman. Esta função Batman eu não vou passar parâmetros, repare. Não tem valores lá dentro. Dentro do parêntese. Quando chamo a Batman, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um número 1 via input. Aqui tem um primeiro número. E ele vai pegar um segundo número. Esse número ele vai converter para float. Pegar um número 2. E daí ele vai retornar para quem chamou a soma de número 1 mais número 2. Simples assim, simples assim. E aí, seu Arthur? Quanto tempo? Beleza. Vamos dar print, então, quando eu chamo Batman. Chamei Batman. Lá dentro, o que que tem? Tem 2 inputs. Vai pedir um número, vai pedir um segundo número. Vai retornar a soma deles e esta soma, certo? Que foi retornado, eu estou dando print. Ah, mas eu não queria dar print. Tudo bem. Vamos guardar aqui o resultado. Soma 1. É o retorno da minha função Batman. Eu vou dar print. Uma fstring. O que eu vou dizer? O resultado da primeira chamada da função Batman é soma 1. Opa. Vamos rodar. Primeiro número 6, segundo número -12. O resultado da primeira chamada da função Batman é -6. Repare que cada vez que eu chamar Batman, ele vai me pedir um input lá dentro da função. Isso é uma forma de fazer. Vamos dar um print direto. Primeira vez, segunda vez. Outra forma de fazer seria o quê? Ah, eu não quero que toda vez que eu chame ele passe valores. Toda vez que eu chame a função, ele peça valores para mim. Esse número 1 e número 2 vão ser parâmetros da minha função. Número 1 e número 2. A função Batman agora espera que eu passe esses valores para ele. E lá ele vai fazer a soma. Agora, quando eu chamo Batman, eu posso passar de forma direta. Ou eu posso pegar via input e daí passar também. Eu vou guardar em duas variáveis, né? Número 1
Vou pegar via input. Eu vou fazer a mesma coisa para um segundo número. Daí, quando eu vou utilizar da minha função Batman, eu vou passar aqui esses valores. Vou passar o número 1 e eu vou passar o valor da variável número 2. Primeiro Batman eu chamei 4 e 5. 4 mais 5 dá 9. E daí, fora da função, repare, eu vou pedir dois números via input. Primeiro número 8, segundo número 8. E daí eu vou passar esses dois valores para a função e ela vai trabalhar, vai retornar a soma, e eu estou dando um print na soma nesse 16. Ficou claro aqui, Paulo Henrique, a diferença? Certeza. Mais claro que vinho. Não faz muito sentido para mim, mas tudo bem. O que eu estava fazendo era o que eu tinha que fazer a base do cálculo. Né? Você, no teu exemplo que você passou para mim, você já tinha esses dois parâmetros, certo? Não tem por que você pegar via input de volta. Ou, se você for pegar input dentro da função, não tem por que você ter os parâmetros. Ou um ou outro, né? Você tinha os dois parâmetros, você passava valores para dentro dele, mas daí você estava sobrescrevendo os valores com input. Você estava alterando o valor dele com input. Né? Ou um ou outro, você não faz os dois. Entende? Não tem sentido, não tem lógica. Você consegue? Ah, o usuário me passou um 4 aqui no número 1? Não. O número 1 vai valer 7. Por que você faria isso? É possível fazer, é possível fazer. Ah, vai ser o próprio número dividido por 2. Sei lá. Você pode fazer isso. Faz sentido? Aí vai depender do que você quer fazer com a função, né? Possível é. Depende do que pedirem, exato. Depende do que a tua função tem que fazer. Beleza. Tranquilo, então. Isto aqui, da forma como está. Função, def, beleza. Estes valores que nós passamos para a função e esses valores que a função espera receber tem um nome especial, certo? Quem a função espera receber, essas variáveis, nós chamamos de parâmetros, certo? Enquanto que os valores que nós passamos para esses parâmetros, nós chamamos de argumentos, certo? Esse primeiro argumento vai para o primeiro parâmetro, o segundo argumento para o segundo parâmetro e assim vai. O padrão é ser de forma posicional, certo? Primeiro para o primeiro, segundo para o segundo, terceiro para o terceiro e por aí vai. De boas, né? Sem maiores segredos aqui. Se acostumem com essas nomenclaturas, tá? Eu vou utilizar ao longo do curso, tá? Ah, cria o parâmetro tal, certo? Ah, passe para o parâmetro tal valor, certo? Ah, use como argumento, taranã, tá? É comum de você ver isso profissionalmente também, tá? Parâmetros e argumentos. Por padrão, então, quando você passa, sempre posicional, primeiro para o primeiro, segundo para o segundo. É possível ainda ter argumentos nomeados, onde eu não vou mais passar de forma posicional.
Como assim? Na hora que eu for passar os valores, deixa eu fazer uma função melhor, que essa aqui não está do meu agrado. Deixa eu até ter um exemplo da aula anterior. Não está aqui. Vamos fazer ali o cumprimentar o usuário. Saudar o usuário. A gente espera um nome, um sobrenome e uma saudação. Nós vamos dar print numa f-string. Saudação, vírgula, nome, espaço, sobrenome. Coisa simples. Dá mais um zoom. Aí. E eu vou chamar esta minha função saudar o usuário. Quem que eu vou saudar? Eu vou saudar o Arthur. Arthur, sobrenome Prata. Que saudação que eu vou utilizar para ele? Eu vou dar um olá. Repare, Visual Studio é muito legal comigo. Conforme você vai escrevendo, ele vai realçando para quem que você vai passar, né? O primeiro valor é para o nome. Vírgula. O próximo é para o sobrenome. Ele destaca em azul. Tá? Extremamente camarada nesse momento. Depois a saudação. Beleza, vamos rodar. Olá, vírgula, Arthur Prata. Perfeito. Forma posicional, então. Olha lá. A outra forma que nós temos é o quê? É a forma nomeada. Quem que eu vou saudar agora? Um voluntário. Não, voluntário entre vocês. Não, mas não voluntariem os outros, né? Se voluntarie. Voluntariar os outros o pessoal é... Saudade, Dilma. Os caras são... Vamos ver quem que pediu menos. Só o Arthur já fiz. Renan não. Então tem que ser o Paulo Henrique, né? Não queria, mas já que é o que me sobrou. Ai, meu Deus. Vamos lá. Quando eu faço de forma nomeada, meus caros, a ordem que eu vou passar não importa mais. Por quê? Eu vou dar o nome do parâmetro que vai receber o argumento. Saudação. Eu vou dar um hello para o Paulo Henrique. Certo? E daí eu vou passar quem? O valor que eu quiser. Eu posso passar o nome, posso passar o sobrenome. Tanto faz. Eu vou dar o nome do parâmetro, certo? A ordem dos elementos aqui não altera o produto. Certo? Eu vou passar o sobrenome dele. Silva. Por fim, eu vou passar o nome. Paulo. E eu vou rodar esse cara. Né? Hello, Paulo Silva. Deu certo, deu certo. Tô marcado, já não posso ir para Maringá mais. Repare, né? Ordem diferente, mas o resultado é o mesmo. Ele esperava nome, sobrenome, saudação. Eu passei saudação, sobrenome, nome. Não importa. Né? Quando eu passo de forma nomeada, não me importa a ordem, importa que eu passe tudo que ele pede. Mais para frente no curso, depois que a gente for ver banco de dados, eu sempre vou utilizar funções de forma nomeada. E a gente vai ver que existe forma mais fácil de ver isso. Tá?
A gente vai se ver? Não sei, talvez. Tá? Se a sede pagar minha passagem, pagar meu hotel, é possível. Teoricamente tem um dinheiro aí para viajar, né? Se ele se paga o hotel ou não paga, eu não sei. Mas eu sei que dinheiro para viajar tem. O problema é que eu não consigo fazer um bate-volta em Maringá. Não sei que eu fosse de avião, mas eu acho que a verba não é tanta assim. E eu não consigo ficar fora. Liberar a câmera? Não sou eu que libero a câmera, mas enfim. Só que tem um detalhe. E se eu for misturar posicional e nomeado? Saudação é um hello. Um diferente. Saudação é um oi. Para quem? O único que falou aqui depois foi o Renan. Vai ter que ser você, Renan. O nome é Renan. Só falta sobrenome, né? Ah, sobrenome aqui então é Rodrigues. Rodrigues. Repare. Ele já está reclamando de mim. Ah, mas só falta sobrenome, né? Já foi nome, já foi saudação. O único que sobra é o sobrenome. Só pode ser sobrenome, né? Não é assim que funciona. Se eu tentar rodar, ele vai me reclamar, vai dar erro. Por quê? Eu tenho um argumento passado de forma posicional depois de argumentos nomeados. Não posso ter isso. Se for misturar, certo? Tem que ser primeiro os posicionais, depois os nomeados. Isso aqui é revisão, a gente já viu isso, né? E não tem tempo para... E não tem tanto tempo assim, infelizmente. Se você for misturar, primeiro tem que ser, então, os posicionais, depois os nomeados. Ah, o Renan, e eu vou passar a saudação. E daí eu vou passar o sobrenome dele. Posicional, obviamente, a posição importa, está no nome. Nomeado não importa mais. Eu tinha declarado o sobrenome e saudação, eu passei saudação, sobrenome. Rodrigues. Leonardo de voluntaria, então tá bom. E agora funciona. O que mais que nós vimos na última aula? Nós vimos que nós podemos ter parâmetros que são opcionais. Como assim são opcionais? Se você não passar um argumento, se você não passar um valor para aquele parâmetro, ele vai se utilizar de um valor padrão, certo? Perfeito, meus caros. Como assim? Um parâmetro com valor prévio, exato. Que você não passar esse parâmetro, ele vai se utilizar do quê? Daquele valor que já estava lá. Ah, se não for passado saudação, faça um hi, certo? E vamos utilizar. Eu vou saudar agora o Leonardo. Nome Leonardo. Sobrenome Ferraz. Saudação. Não quero passar saudação. O que vai acontecer? Hi, Leonardo Ferraz. Ah, mas de onde que ele tirou esse hi? De onde que ele tirou essa saudação? Se eu não passei? No valor padrão. Ah, mas e os outros? Os outros eu passei uma saudação. Certo? Ele vai se utilizar, então, da saudação que eu passei. Né? Ele vai utilizar do valor padrão somente se
não for passado nenhum outro valor, certo? Vamos saudar, então. Que saudação que eu dou pro Pedro. Konnichiwa. Então tá bom. Para quem que vocês me pediram aqui? Já. Pedro Rangel. Pro Pedro Rangel, eu vou dar um konnichiwa. Eu vou confiar na escrita de vocês, tá? Meu japonês está enferrujado. Konnichiwa, Pedro Rangel. Se eu rodar esse cara, vai funcionar, certo? Repare, o samba do Crioulo Louco que eu fiz aqui, eu misturei de tudo. Passei todos os valores de forma posicionais, passei todos os valores de forma nomeada, passei todos os valores misturando posicional e nomeado, passei de forma nomeada, ignorando o valor padrão, o parâmetro padrão, passei todo mundo de forma posicional de volta. Eu poderia passar mais um aqui ainda, sem passar aqui a saudação, né? De forma posicional, ele vai se utilizar quem da saudação? Novamente, do valor padrão. Tudo isso é possível para uma mesma função, tá? Você, obviamente, no seu código, não vai ser louco de fazer tudo isso assim, né? Você vai seguir um padrão, né? Por favor, para uma mesma função, ou faça tudo posicional, ou faça tudo nomeado, tá? Não seja louco de fazer assim, isso aqui é coisa de louco, tá? Papo de maluco. Mas é possível, o Python não te impede. Muito bem. A ideia de um parâmetro opcional. Tá tranquilo? Faz sentido? Não faz? O que vocês me dizem? De boas? É mais tranquilo do que a ideia de parâmetro. Como assim é mais tranquilo que a ideia de parâmetro? Né? Ter um parâmetro opcional é mais tranquilo que ter um parâmetro? É mais fácil entender que ele pode ser variável do que o que ele pode ser, né? Todo parâmetro vai ser trabalhado dentro da nossa função como uma variável, certo? Um parâmetro obrigatório, você tem que passar um valor para esta variável. Um parâmetro opcional, você pode passar um valor para esta variável. Você pode passar ou não passar. Se você não passar e ela é opcional, ele vai se utilizar do valor que a gente definiu na criação da nossa função. Isso aqui foi o que nós vimos de funções, certo? Se não temos dúvidas aqui, meu bom povo, o que o pessoal falou mais? Parâmetros são variáveis que, nesse caso, são opcionais. Opcional se eu definir um valor padrão para ele, certo? Saudação é uma variável opcional nesse caso, certo? Nome e sobrenome não. Nome e sobrenome são variáveis que você obrigatoriamente tem que passar um valor. Sim? Mas saudação não vai ser um high. Saudação vai ser um set. Funciona? Funciona. Mas vai ser outro tipo de dado. Ele vai ser uma lista
Tem 7, tem um olá, tem um verdadeiro. Pode ser, pode. O valor padrão pode ser qualquer coisa, certo? O que você passa pode ser qualquer coisa. Tá? Nada disso é problema. Ah, é um nulo. Pode ser também. Tá? Não, mexer com time aí eu vou... Vai dar briga no recreio, vai dar sangue, vai dar morte. Melhor não. Vamos deixar time fora disso. Senão, eu não quero ser responsável por ser cúmplice de assassinato, essas coisas assim. Não precisa ser entre aspas. Entre aspas é porque é uma string. Se for um booleano, é um verdadeiro. O booleano não é entre aspas. Se for um nulo, o nulo não é entre aspas. N maiúsculo, resto minúsculo. Certo? E vai funcionar também. Tá? Tá entre aspas por quê? Porque ele é uma string. Certo? Se não for uma string, obviamente não fica entre aspas. Tranquilo? Era essa a dúvida, Paulo Henrique? Para deixar sem saudação. Boa! Vamos fazer... Vamos alterar esse código, então. Se a saudação que o usuário passou para mim, se não tiver a saudação, como é que seria isso no Python? If not saudação. Se não saudação. E eu vou deixar o valor de saudação, o valor padrão dele, um nulo. Se não tiver saudação, dê um print. Somente no nome. Do contrário, caso tenha uma saudação, e não importa que valor que vai ser passado aqui, mas importa que exista. Aliás, burro. Né? Do contrário, caso a saudação tenha um valor, daí dê o print com a saudação. Vamos rodar. Repare. Para o Leonardo Ferraz e para o Pedro Rangel, que eu não passei uma saudação, o que ocorreu? Ele se utilizou de um nulo. Não tem saudação. De fato, não tem saudação. Saudação é um nulo. Deu print somente no nome e sobrenome. Para o resto da galera aqui, certo? Sim, eu podia fazer. Para o resto da galera aqui, né? Para o Arthur, para o Paulo, para o Renan, que eu passei uma saudação, o que ocorreu? Essa situação não é verdadeira, certo? Eu tenho uma saudação, cai no else, deu print. Saudação, nome e sobrenome. Perdão. Sim, eu poderia passar um valor direto ali também, Paulo Henrique. Passar direto um oi aqui, sempre. Sim, aí ele não vai utilizar desse parâmetro. Para todo mundo que tem uma saudação, vai dar oi. Isso é possível. Dá para fazer umas coisas divertido. Porta de entrada, divisão. Dá para fazer muita coisa com isso, né, cara? É bem interessante. Muito bem. Alguma dúvida aqui em função mais, galera? Mais alguma situação que você pensou assim? O que vocês me dizem? Suave na nave. Que bom. Muito bem. Se estamos de boas na lagoa, vamos fazer exercício. Vamos pôr em prática esse negócio. Que nem o Vasco na Série B. Os caras são... um site de código para nós fazer. Eu posso passar o meu live share para vocês copiarem, certo? Meus códigos. Meu link. Tá aí o meu link.
Por favor. Façam os seguintes exercícios. Nós já fizemos exercício de funções, certo? Nossa lista 4. Nós fizemos o exercício 3. Não está aqui no meu porque eu fiz quando eu estava mais doente em casa. Eu estou menos ruim agora. Fizemos o 4 também. Eu já vou fazer eles para vocês, caso quem não tenha. Façam para mim agora o 5. O que diz o 5? Cálculo de imposto sobre produto. Crie um programa com uma função chamada soma imposto. A função deve receber dois parâmetros. Taxa imposto, que é o percentual de imposto sobre vendas, e custo, que é o custo de um item antes do imposto. A função deve retornar o custo após adicionar o imposto sobre venda. Tá, professor, eu consigo fazer a lógica. Eu consigo, né, montar aqui a função e tudo mais. Mas como é que eu vou adicionar esse imposto no custo? Isso aqui vai ser legal. Vai ser o custo multiplicado por 1 mais a taxa de imposto dividido por 100. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Quando a gente for resolver, eu explico. Tá? A taxa de imposto vai ser passado percentual. Ele não vai passar, é 10%, ele vai passar um 10%. Ele não vai passar um 0,1. Por isso que eu estou dividindo por 100 aqui. Façam esse cara, tá? Você vai retornar esse valor e vamos ver se funciona. Mande brasa aí, meu bom povo. Dúvidas, estou aqui. Certo? Já corrigimos. Enquanto vocês fazem esses 5, deixa eu fazer de novo o 3 e o 4. Certo? Para eu ter nessa máquina também, eu não tinha uma cópia. 3 e 4. O que a galerinha me falou? Eu quero que vocês façam o 5. O 3 e 4 a gente já fez, certo? Uma vez que você terminou o 5, faça para mim o 11. O 11 é um exercício difícil, mas é um exercício bom, certo? Tentem fazer o 11 daí. Valores definidos ou variados. Não vai ser um valor padrão, certo? A taxa de imposto, vamos dizer que ela não é padrão, que o usuário vai te informar. O custo também não é padrão para os produtos, o usuário vai te informar. Pegue esses valores de input, por exemplo, para mim. E daí você vai passar, você vai guardar cada um deles em uma variável e você vai passar eles, né, para os parâmetros da função. Ou se você não quiser pegar via input, não tem problema também. Só que esses dois parâmetros não são opcionais, eles são obrigatórios. Terminou o 5, faça o 11. Pô, Gabriel, mas você já me quebra as pernas, cara. Me explica o que é aquele if name igual a main ali. O teu código, Gabriel. Legal, você está pedindo taxa, está pedindo preço. Perdão. Então aqui, cadê a tua função soma imposto? É ridiculamente difícil o quê? Eu falei que era difícil o 13 aqui, que eu passei de olho. Esse cara é difícil. Tanto que eu não pedi.
Eu pedi o 5 e 11. Eu sei, meus caros. A IA tá aí, ela é uma ferramenta, tem que ser utilizada. Só que o nosso objetivo aqui não é apenas responder esse cara e não tá, tipo, nossa, é algo crítico, eu preciso desse negócio pronto. É pro trabalho, valendo nota. A gente tá aprendendo, né? Não tem por que utilizar de IA aqui para conseguir o resultado. Você pode utilizar de IA para o quê? Por onde que eu começo? Não me deu o resultado. Fale para ele, certo? Isso você consegue fazer, isso funciona, beleza, certo? Me dê dicas, me ajude a aprender, certo? Porque vai chegar no momento que nós vamos ter exercícios tão avançados que a IA não vai conseguir resolver pra gente. Ou que ela vai resolver, ela vai dar um código que vai dar erro. E mesmo a gente retroalimentando ela, certo? Colocando a mensagem de erro, ela não vai avançar. Ela não está nesse nível ainda, certo? Nós temos que ter um conhecimento, pelo menos básico, certo? Para poder trabalhar junto da IA, certo? Terminou, Leonardo? Tenta fazer o 11 para mim. Deixa eu fazer aqui esse outro 4 que a gente já tinha feito. Só para a gente ter aqui pronto. Muito bem. Façam então esses dois exercícios, logo mais a gente corrige. Caso de dúvidas, me perguntem, não fiquem parados. Você, obviamente, pode ver os outros códigos que nós fizemos, certo? Você pode consultar no Google, você pode consultar a IA. Apenas não peça, apenas não jogue o enunciado para a IA, porque para a IA é ridículo resolver isso. Né? É extremamente simples para ela. Só que não é o objetivo aqui é aprender, não é apenas resolver. Tá? Então jogue lá o enunciado, mas olhe, vamos até fazer. Eu já mostrei isso para vocês antes, mas vamos fazer de volta. Deixa eu abrir, cadê? Você. Abrir o ChatGPT, por exemplo. Se eu jogar só um enunciado aqui, vamos pegar aquele que eu falei que era difícil, aquele 13, por exemplo. Ela faz. Resolva com Python. Isso aqui para ela é mamão com açúcar, né? Exemplo de uso, tá. Beleza. Vamos rodar. Aparentemente deu certo. 4 e 10, 0, 2 e 2. Tá, vamos tentar um 3 e 3. Beleza. Só que não é isso que a gente quer. Ele não quer apenas resolver. Vamos pegar ali o 5, então. Como é que você conversa com a IA de forma a aprender com ela? Deixa eu tirar essa mensagem aqui só para não atrapalhar. Aí.
colocar um enunciado. E você vai literalmente conversar com ela. Não me dê a resposta. Estou aprendendo. Estou aprendendo Python. Me ajude a começar a resolver esse exercício. Ele vai te ajudar aqui, passo a passo, certo? Ah, criar uma função chamada soma imposto, que vai receber taxa, imposto e custo, certo? Ó, você vai criar assim a estrutura inicial, certo? E aqui dentro vai ter o cálculo, né? E por aí vai. Ah, mas e como que eu chamo a função? E se eu esquecer o def? E se eu chamar soma imposto assim, com maiúsculo? Ele vai me ajudar, tá? É assim que você utiliza a IA para aprender, meus caros. E vale a pena, certo? Então, fica aí de dica, tá? Ele vai responder cada uma dessas questões. Façam para mim, então, esses 5, mais alguns minutinhos, a gente corrige. Quem terminou já tenta fazer o 11. O 11 é um exercício difícil. O 11 é um cara que vale a pena você consultar a IA, às vezes. Né? Diga lá, seu Paulo Henrique, para você pensar numa estrutura inicial aqui. O input não está pegando. Compartilha tua tela comigo. Espera aí. Não, eu nem vi o que é ainda. Eu não vi o erro. É muito ruim de ver código aqui no Meet, né? No chat. Dá um Ctrl mais aí. Mais um aí. Pode fechar esse terminal. Clica ali na lixeira. Fecha ali também as duas... Clica nas duas folhinhas lá. Isso, dá mais um Ctrl mais. Isso. Aí. Pra cego mesmo. Quando a gente trabalha, quando a gente chama uma função, certo? Mesmo que nós não passemos nada para a função, o que a gente tem que fazer? Abrir e fechar parênteses. O print é legal, você print, abrir e fechar parênteses. Dentro do print, o que você quer dar? O retorno da sua função soma imposto. O que você não fez com o teu soma imposto? Quando você chamou ele, você não abriu e fechou parênteses dentro do print. Print, abre parênteses, soma imposto, abre e fecha parênteses. Fecha parênteses do print. Agora segurem ele que ele vai ser jogado da janela. Muito bem, meus caros. Bora lá resolver esse exercício 5, então. O que diz o exercício 5? Cálculo de imposto sobre produto. Crie um programa com uma função chamada soma imposto. A função deve receber 2 parâmetros. Taxa imposto, percentual de imposto sobre vendas, e custo, que é o custo de um item antes do imposto. A função deve retornar o custo após adicionar o imposto sobre vendas. Bora fazer isso, então. O que eu vou ter? Eu vou ter uma função aqui, que ele pediu que eu chamasse de soma imposto. Soma imposto tem 2 parâmetros, que ele disse que o nome é taxa imposto. E eu vou ter ainda um custo.
E o que que a minha função faz? Tem que retornar o custo após adicionar o imposto sobre vendas, certo? Eu vou retornar, então, o quê? O meu custo multiplicado por 1 mais a taxa de imposto dividindo por 100. Como assim? Multiplicado, né? A taxa de imposto vai ser passada para ele como percentual. Ah, foi 10% de imposto. O produto custa 100, tem 10% de taxa de imposto. O custo com imposto vai dar quanto no final das contas? Vai ter que dar 110, né? 10% de 100 é 10, e eu vou somar esses 10 com o meu 100. Eu vou dividir o valor que me for passado, esses valor em porcentagem, por 100. Se fosse 10, ia virar o quê? 0,1. Vou somar com, vai ficar 1,1, nesse caso. E eu vou multiplicar o custo por 1,1. Né? 100 vezes 1,1, 110. Essa foi a minha lógica para criar essa fórmula. E resta apenas que a gente utilize dela. Né? A função está criada. Eu vou pegar o custo e a taxa via input. Vou converter para float. Input. Digite o custo do item. Porque float é dinheiro, certo? Real tem casa decimal. Por curiosidade, existem moedas que não tem. Se você for para o Japão, o ien deles, eles não têm centavos, certo? Input. É tudo inteiro lá, né? Digite a taxa de imposto em porcentagem. E daí eu vou ter um novo custo do meu item, que eu vou calcular usando da minha função soma imposto. Vai ser o retorno da minha função soma imposto. Eu vou passar para ele a taxa de imposto. Ora, está numa variável que por coincidência tem o mesmo nome. Taxa de imposto. E o custo por coincidência está numa variável que tem o mesmo nome, custo. Poderia ser diferente, poderia chamar de Batman e Robin se eu quisesse. Certo? Vai funcionar da mesma forma. E por fim eu vou dar um print no custo do item agora com imposto. String. Custo do item com taxa imposto por cento de imposto. É o meu novo custo. É dinheiro? Quero mostrar em 2 casas decimais. Dificuldade. E vamos rodar esse troço. Custo do item. Custa 100. Taxa de imposto em porcentagem, 10%. Custo do item com 10% de imposto, 110. Deixa eu ver o que a galera falou aqui. Como é que faz parâmetro mesmo? Esses 2 caras são parâmetros. Os parâmetros nós fazemos no momento da criação da nossa função, certo? Palavra-chave def, nome da função. Aqui dentro, nós colocamos o nome dos parâmetros, certo? Então, taxa e imposto é um parâmetro, custo é outro parâmetro. Repare que o Visual Studio é legal comigo. Você põe o mouse em cima das coisas e vai dizer o que é. Ah, soma imposto é uma função. Taxa e imposto é um parâmetro. Este custo aqui é uma variável. E por aí vai. Ah, input é uma função. Soma imposto é uma função. Novo custo é uma variável. Certo? Ele é camarada nesse sentido com a gente. Vamos rodar de volta, vamos passar outros valores.
Ah, eu tenho um produto que custa 250, tem 12,5% de imposto. O custo do item com 12,5% de imposto é 281,25. Ah, ele custa 500, tem 25% de imposto. O custo vai ser 625. Alguma dúvida nesse exercício, galera? Faz sentido a minha resolução? Não faz? Tá de boas? Alguém fez de forma diferente que quer que eu veja? O que vocês me dizem? Se não temos dúvidas, vamos ver o 11. O 11 é bichão, meus caros. O 11 não é fácil. Data por extenso. Construa uma função que receba uma data no formato dia barra mês barra ano e devolva uma string no formato dia de mês por extenso de ano. A função deve validar a data para verificar se é uma data real. Por exemplo, que não exista 30 de fevereiro. E ela deve retornar um nulo, um none, caso a data seja inválida. Muito bem. Eu vou ter que guardar algumas informações, então. Para cada mês, que vai vir para mim de forma numérica, certo? O mês aqui é dígito, é número. Eu vou ter que guardar o quê? O nome do mês por extenso e a quantidade de dias que aquele mês tem, para eu poder validar depois a data. Então eu vou ter, para janeiro, vou ter como inteiro o valor, vai vir para mim como inteiro. Eu tenho que guardar o nome por extenso e eu tenho que guardar a quantidade de dias que esse mês ainda tem. E eu vou ter que fazer isso para todos os meses, certo? Eu vou guardar isso numa estrutura de dados. Mas qual estrutura de dados? Como é que vocês fariam? Eu vou guardar numa lista, eu vou guardar num dicionário, eu vou guardar numa lista de listas, eu vou guardar num dicionário de dicionários, num dicionário de listas, numa lista de dicionários. Tudo isso é possível, certo? Todas essas alternativas que eu falei são possíveis. Algumas melhores do que outras, certo? Uma lista simples mesmo. Só que existe coisa melhor. Tá? Eu poderia fazer um dicionário. Por que eu não vou fazer uma lista? Lista tem que me preocupar com índice, certo? Dicionário eu me preocupo com a chave. E o que seriam as chaves desse meu dicionário? Esse dicionário que eu vou chamar dias, meses. Ora, as chaves vai ser o valor numérico de cada mês. A minha chave, ela pode ser inteiros também. E o valor desta chave vai ser o quê? Poderia ser uma lista. Eu prefiro fazer um dicionário. Vamos fazer um dicionário de dicionários. E em cada dicionário interno, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o nome do mês, por extenso. E nós vamos ter ainda um outro par. Uma chave dias, com a quantidade de dias que aquele mês tem. Certo? Isto aqui é para um mês. Vamos fazer para todos os meses. 2, 3, deixa eu... Saca só a magia agora. Opa. A gente vai calculando o bissexto, não se preocupe. Vamos levar em conta também.
Uma chave dias. E agora escrever o nome dos meses, certo? E as informações dos dias. Fevereiro. Eu já te explico. Gostou do meu truque, né? E eu tenho que preencher a quantidade de dias que cada um desses meses tem. Só que, galera, tá na nossa hora já, né? Infelizmente. Mas é sexta, vamos dar uma descansada, né? Chega. Semana que vem, certo? Nós voltamos nesse exercício da onde nós paramos. Tá? E a gente continua. Isso aí, né, meus caros? Então, depois eu te falo daí, então, semana que vem, Paulo Henrique, como é que a gente faz para escrever em várias linhas, né? Esse troco é maroto. Então, meus caros, nós ficamos por aqui. Nós nos vemos semana que vem. Estudem todo o material, certo? Venham com dúvidas. Semana que vem nós vamos terminar de ver assunto de função. Só temos dois assuntinhos, um assuntinho bem curto, ridiculamente fácil. Vamos fazer esse exercício e vamos começar a revisar para a nossa prova, que é na outra semana. No mais, ficamos por aqui, meus caros. Até mais. Salve pra galera. Salve, Renan. Salve, Paulo Henrique. Até mais.